Hoje eu vou revelar para vocês as 3 ações favoritas da minha carteira de dividendos. São empresas que eu tenho na minha carteira que são boas pagadoras de dividendo, que têm um histórico de geração de caixa, um histórico de resiliência, empresas que conseguiram entregar bons resultados no passado e que eu acredito também que devem conseguir entregar bons resultados e bons dividendos aí nos próximos anos. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos, então vamos lá, vamos ver um pouquinho como é que está a minha carteira. Bom, começando então, como é que está a minha exposição, a minha carteira geral, eu divido ela em 2 partes, tá? Uma parte é para minha multiplicação de capital, então metade da minha carteira é multiplicação de capital, e a outra metade é com foco em renda. Nessa parte aí que com foco em renda é da onde eu tiro o dinheiro para pagar minhas despesas diárias. Então hoje eu vivo dos rendimentos da minha carteira, eu vivo dos meus investimentos, e é daqui então que eu tiro o dinheiro para fazer o pagamento das minhas despesas. Falando um pouco da minha carteira de renda, eu divido ela em 2 classes de ativos, tá? Uma parte é em fundo imobiliário, uma parte é em empresas pagadoras de dividendo. No segmento fundos imobiliários, é mais ou menos 60% da minha carteira. O dividend yield, né, o yield esperado que eu tenho para minha carteira de fundos imobiliários é de algo como 9,5%. Eu devo falar um pouquinho mais sobre essa minha carteira em vídeos futuros. Esse é o dividend yield já líquido de imposto. Como a gente sabe, os fundos imobiliários eles são isentos de imposto. E também em termos reais, ou seja, isso aqui é o que eu acredito que os fundos imobiliários vão conseguir crescer, vão conseguir pagar, já corrigindo pela inflação. Na parcela de dividendos de empresas, né, eu tenho aí mais ou menos 40% da minha carteira, o yield esperado que eu tenho de algo como 9% ao ano, também livre de impostos até o momento, a gente sabe da pressão que tem havido para fazer uma mudança, para ter uma tributação em cima de dividendos. Eu não sei o que vai acontecer, mas é uma possibilidade. E também aqui é o que eu considero em termos reais, é o que eu acho que as empresas elas vão conseguir repassar a inflação para os seus consumidores. Então, por conta disso aqui é o yield real que eu estimo para a minha carteira de dividendos. Falando um pouco da minha carteira de dividendos, né, a minha exposição setorial, eu tenho basicamente 3 setores. O primeiro é bancos, com 48% da minha carteira. Bancos, principalmente os bancões, são empresas que têm um histórico que conseguiram atravessar pelas diversas crises e ainda assim se mostraram muito resilientes. Como eles não têm um grande potencial de crescimento, boa parte da geração de caixa que eles têm, eles distribuem em formas de dividendos para os seus acionistas, e por conta disso é um dos setores aí favoritos de quem busca pagadoras de dividendos. Na sequência a gente tem as empresas do setor elétrico, é um setor bem defensivo, é um setor bem resiliente também, regulado, que também as empresas não têm grande potencial de crescimento e por conta disso distribuem boa parte do seu fluxo de caixa na forma de dividendos para os seus acionistas. Por fim, eu tenho aqui construtoras, é a minha menor parcela, é 16% da minha carteira de dividendos, dividido em 2 empresas do setor. Esse é um setor mais cíclico, esse é um setor mais complicado, então tomem bastante cuidado quando vocês olharem simplesmente dividend yield de construtora, porque a gente sabe que o setor, com essa alta de juros, o setor deve sofrer um bocado em termos de volume de vendas. Já fiz um vídeo, inclusive, falando um pouco sobre as construtoras, e por conta disso, tome bastante cuidado, mas eu acredito que a gente tem aí algumas pérolas dentro desse setor e por conta disso, tem algumas empresas que compõem a minha carteira de dividendos. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais são as minhas 3 empresas favoritas. Antes disso, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, que comentem quais empresas do setor de dividendos, né? Quais empresas dividendeiras vocês têm na carteira. Se vocês têm alguma das que eu tenho na carteira, se vocês não têm, quais vocês gostariam que eu falasse um pouco mais. Então comentem aqui embaixo, eu sempre busco ler e responder os nossos comentários. Então vamos lá, pessoal. A minha primeira carteira, a minha primeira ação da minha carteira de dividendos são as ações do Banco do Brasil. Bom, eu nunca gostei muito de empresas estatais, a gente sabe os motivos, né, interferência estatal, aquela coisa toda, mas não dá para negar que o Banco do Brasil hoje é uma das empresas mais baratas que a gente tem na bolsa. Quando a gente olha um pouco dos dividendos pagos pelo banco ao longo dos últimos anos, a gente vê aí que o banco tem conseguido entregar dividendos crescentes. A exceção foi o ano de 2020, foi o ano da pandemia, que os bancos tiveram que segurar o pagamento de dividendos, mas a gente vê que é um banco que conseguiu pagar bons dividendos, tá? Em 2022, o banco já pagou algo como R$ 1,95 entre JCP e dividendos. Eu estimo que ele ainda deva pagar aí mais R$ 1,50. Para 2023, eu já acho que ele tem condição de pagar algo próximo de R$ 4,50. Vai daria um dividend yield na casa aí dos 13%, se não me engano. Um dividend yield muito saudável, tá? E por conta disso, é uma das empresas que eu gosto aí na minha carteira de dividendos, mas não só por isso.
Bom, quando a gente olha um pouco o comparativo do Banco do Brasil, hoje ele negocia aí na casa de 0,7 vezes o valor patrimonial, com um ROI que vem melhorando. Eu estimo que o ROI do Banco do Brasil para o segundo trimestre deve vir na casa aí dos 17% anualizado, o que mostra que é um banco que tem características assim de baixo preço-valor patrimonial, um bom nível de ROI. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz um comparativo, o Itaú está negociando na casa de 1,5 valor patrimonial, o Itaú deve conseguir entregar um ROI na casa dos 20%. Então, assim, é um ROI de 17 para o Banco do Brasil contra 20 do Itaú, só que mais de 2 vezes o valor patrimonial, né, do que a gente teria que pagar pelo Itaú. Por conta disso, eu acho que o Banco do Brasil, apesar de ser uma estatal, apesar de a gente saber que a gente está em ano eleitoral, que é uma empresa que tem esses riscos, o que eu enxergo é que é uma empresa que passou por uma mudança significativa em termos de governança. O Brasil melhorou bastante as suas instituições e, obviamente, a depender do resultado das eleições, aí a gente vai ter um bocado de volatilidade nas ações das empresas estatais. Mas mesmo em anos de crise, o Banco do Brasil ainda foi um banco rentável, uma coisa que surpreende muita gente. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo específico para Banco do Brasil, então dá uma olhada também, vou deixar aqui em cima. É um vídeo bem interessante que eu faço um detalhamento sobre esse banco. Como eu comentei, né, quando a gente faz aí um comparativo de preço sobre o valor patrimonial contra o ROI, o que a gente busca são os bancos que estão neste quadrante, né? Ou seja, o quadrante de baixo valor patrimonial e alto nível de ROI. E aí, obviamente, o Banco do Brasil é o que está mais bem posicionado nesse meu gráfico, tá? Então, de novo, o Banco do Brasil é a minha ação favorita de bancos pagadores de dividendo hoje. E aí um pouquinho, já vou adiantar, né? Eu acho que isso aqui é um pouco do segundo trimestre, já alguns analistas já estão prevendo um aumento de inadimplência. Eu também já imagino que vai haver um aumento de inadimplência, o cenário macro é ruim, é desafiador. A gente tem visto inflação pesada, mas a inadimplência vai subir, só que os bancos também se adiantaram e também tiveram um aumento dos seus spreads, eles também repassaram uma parte aí dessa expectativa de aumento de inadimplência. Eu acho que o segundo trimestre deve vir um pouco soft, né? Um pouco parecido com o que veio no primeiro trimestre, não deve ter nenhuma grande surpresa, justamente por conta desses dois motivos, tá? Então, para mim, Banco do Brasil, uma empresa saudável, uma empresa muito bem posicionada, muito barata e que deve pagar bons dividendos, é a minha primeira escolha na minha carteira de dividendos. E a minha segunda ação favorita aí das minhas empresas de dividendos são as ações da Cury. Essa é uma empresa do setor de construção civil, lembra que eu falei que é um setor complicado, é um setor cíclico. Então, aqui para vocês terem uma ideia, isso aqui é a expectativa das empresas pagadoras de dividendo, tá? Então, das 25 empresas que devem pagar os maiores dividend yield nos próximos 2 anos, mais ou menos 9 são empresas do setor de construção civil. Isso porque o mercado já derrubou muito o preço dessas empresas, na expectativa de que deve vir aí uma piora do cenário macro e que essas empresas devam sofrer nos anos seguintes por conta de alta de juros. No entanto, a Cury para mim é uma empresa um pouco diferente, tá? E eu vou explicar um pouquinho. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente olha um pouco a margem bruta da Cury, é uma empresa que conseguiu entregar margens brutas boas ao longo dos anos. Mesmo com essa alta dos insumos nos últimos 2 anos, a gente viu minério de ferro, aço, enfim, tudo subindo demais. A Cury tem conseguido manter uma margem bruta na casa dos 35%. É uma empresa muito bem tocada, tem um acionista controlador forte e que está no setor já há bastante tempo. Esse setor, a Cury, ela atua no segmento de baixa renda, tá? Então, para quem não conhece, no segmento de baixa renda a gente tem o programa Casa Verde Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Nesse programa, as empresas elas têm juros subsidiados, então mesmo nessa alta de juros, as empresas do segmento de Casa Verde Amarela acabam tendo aí uma certa fortaleza, tá, por conta desse subsídio. É um segmento que tem uma demanda infinita, isso porque o déficit habitacional no Brasil ele ainda é muito alto, principalmente nas camadas mais baixas. Além disso, o que eu vejo é que, independente de qual governo ganhar essa próxima eleição, o programa Casa Verde Amarela já está muito bem estabelecido. Para mim, já virou um programa de Estado, então é um programa que atravessou... Para quem não se lembra, a gente teve, por exemplo, o programa FIES, que não se mostrou sustentável. O programa Casa Verde Amarela, ele, para mim, se mostrou sustentável, e as empresas que sabem atuar nesse segmento são empresas que têm conseguido entregar bons resultados nos últimos anos, então conseguem entregar um fluxo de caixa bom e saudável e também resiliente. Quando a gente olha para o ROI da Cury, é uma coisa surpreendente, a empresa conseguiu entregar ROIs acima de 40%, e justamente por conta disso ela consegue pagar bons dividendos. Como é uma empresa que tem um modelo de negócio em que ela compra terrenos via permuta, o que diminui a necessidade de capital,
e também ela consegue repassar os seus clientes na planta por conta do programa Casa Verde e Amarela, esses fatores fazem com que ela tenha pouca necessidade de capital e consiga distribuir boa parte do seu fluxo de caixa em formas de dividendos. É uma empresa que eu enxergo que já se provou, num programa também que já se provou e que é um modelo de negócio, vamos dizer assim, menos intensivo em capital e por conta disso paga bons dividendos para os próximos anos. Quando a gente olha aqui o dividend yield projetado para 2023 das empresas do setor de construção, a gente vê que a Cury não é a mais alta, mas ainda assim é um dividend yield projetado aí na casa dos 20% e que, como eu comentei, eu acho que é sustentável para os anos seguintes. É uma empresa que eu estimo negociando aí na casa dos 4 vezes lucro, que deve pagar próximo de 60%, 70% de payout, né? Ou seja, quase 70% do seu lucro pagando em dividendos. Por conta disso, para mim é uma empresa barata, num segmento resiliente até, e também que vai pagar dividendos muito gordos nos próximos anos. Por fim, a minha terceira empresa do segmento aí de pagadoras de dividendos é a Alupar. Já fiz um vídeo explicando um bocado sobre esse caso, tá? A Alupar é uma empresa do segmento de transmissão de energia. É uma empresa que hoje negocia com uma TIR real na casa aí, dos 9 e poucos por cento. Uma empresa que, para mim, é a mais barata do segmento de transmissão. E eu acho que um erro que as pessoas cometem, muito comum no segmento de transmissão, é olhar o dividend yield. Então, por exemplo, a Taesa é a empresa que paga o maior dividend yield das empresas do setor. Só que esse dividendo, ele não é sustentável. Essa empresa, né, no segmento de transmissão, as pessoas precisam entender que as empresas elas têm a concessão que expira. Então, depois que a concessão expira, as empresas do setor de transmissão simplesmente devolvem essas concessões. Então, para mim, a Taesa é uma das empresas mais caras da bolsa, apesar de pagar um dividend yield alto, tá? E que, para mim, não deve se repetir também nos próximos anos, por uma questão de indexador de inflação. Então, eu prefiro muito mais a Alupar, não está pagando ainda um dividend yield tão alto quanto o da Taesa, mas ela está negociando com uma TIR real aí na casa dos 9 e pouco por cento, e ainda por cima tem o potencial de realavancagem que levaria a TIR real para algo como 10,5%. Então, para mim, a minha empresa favorita do segmento de transmissão é a Alupar. Lembrando também, pessoal, tudo isso eu vou falar um pouquinho mais a fundo amanhã na nossa live, dia 27/7, às 8 horas da noite. Então, não percam a nossa live, tá? A gente vai discutir um pouco da minha carteira, vou discutir um pouquinho da carteira dos nossos inscritos. E também, se vocês tiverem dúvidas, levem e a gente vai bater um papo. É bem legal, eu já fiz uma primeira live e gostei bastante. Continuando aqui para a Alupar, o que eu olho um pouco dos dividendos, tá? Como eu comentei, a Alupar ela ganhou muitos projetos lá em 2015 e 2016. Por conta disso, ela não pagou tantos dividendos nos últimos anos, mas esses projetos eles já estão no final do ciclo de investimentos e devem gerar bons frutos aí nos próximos anos. Então, em 2022, eu vejo a Alupar pagando algo como R$ 1,20 de dividendo por ação, já pagou uma parte disso. Em 2023, esse dividendo deve chegar aí na casa dos R$ 1,50, daria um dividend yield na casa aí dos 7%. E a partir de 2024 é onde eu acho que ela vai pagar dividendos muito gordos e vai ser uma forte pagadora de dividendos. Então, para mim, a Alupar é a próxima Taesa, por conta disso que eu gosto dessa empresa. E como eu comentei, né, a Alupar lá em 2013, 2014 chegou a pagar mais de 100% dos seus dividendos, mais de 100% do seu payout. Mas a partir de 2015 e 2016, a gente teve obviamente uma crise e não só isso, a empresa ela ganhou muitos contratos de concessão. Por conta disso, ela segurou o pagamento dos dividendos para conseguir fazer uns investimentos, né, para conseguir investir nos seus novos projetos. Então, hoje é uma empresa que já está no final do seu ciclo de investimentos e que deve começar a pagar muitos dividendos nos próximos anos. Por conta disso, que é uma das minhas ações favoritas do setor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, essas foram as minhas 3 empresas favoritas do segmento de dividendos, né, as dividendeiras. Lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, deixar o like, comentar o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma empresa dessas na sua carteira, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!